Júlio César. Não foi formalmente um imperador, mas deu fim à República Romana e abriu caminho para o Império. Antes disso, Caio Júlio César tinha nascido de uma família patrícia em 100 a.C. Subiu na hierarquia militar e eventualmente se tornou general respeitado e cônsul, formando o primeiro triunvirato, uma aliança com Pompeu e Crasso, dois dos homens mais poderosos de Roma. Depois liderou a conquista da Gália, região que é a França de hoje em dia. A guerra durou 8 anos e fez o nome de César ser celebrado por toda a Roma, conquistando o respeito de suas legiões e muita glória pessoal. Enquanto isso, em Roma, Pompeu não estava gostando nada da enorme popularidade que ele conseguiu de repente e se sentiu ameaçado, resolvendo cortar seu barato e o forçando a voltar para Roma como um cidadão comum para ser julgado e preso pelos seus excessos contra a República. Foi nesse momento que César o ignorou totalmente e cruzou o rio Rubicão, marchando sobre Roma com seus exércitos. Isso desencadeou uma guerra civil entre suas legiões e as de Pompeu, resultando na vitória de César e sua épica ascensão ao posto de homem mais poderoso do mundo. Para isso, ele se declarou ditador, um cargo temporário para tempos de crise, mas acabou governando de forma absoluta por vários anos, com atritos crescentes com os senadores, que queriam a volta da República e o consideravam um tirano que não se importava com as tradições romanas, o que culminou no seu assassinato liderado por Brutus no meio do prédio do Senado. O homem morreu em 44 a.C., mas seu nome foi eternizado ao longo dos milênios, sendo para sempre sinônimo de grandeza e poder. Otávio Augusto. Era sobrinho neto de César e cresceu vendo as grandes conquistas do tio. Quando ele foi assassinado, Otávio tinha só 19 anos. Mas acontece que no testamento do ditador constava que o garoto era seu herdeiro e filho adotivo, herdando parte da fortuna e títulos, apesar de não ser filho biológico, algo comum em Roma naquela época. Mas sua sucessão não foi nada fácil, e Otávio teve que se apressar para conseguir poder e derrotar seus inimigos, que em primeiro momento eram Brutus e os assassinos de César, que conspiravam para trazer de volta a República. Para isso, se aliou a Marco Antônio e Lépido, formando o segundo triunvirato. E depois de mais uma guerra civil, ele derrotou Brutus na Batalha de Filipos, dividindo o poder com seus aliados. Acontece que Otávio não queria dividir nada com ninguém e deu uma de César, começando outra guerra contra Marco Antônio, o derrotando e se consagrando como o primeiro imperador. Ele disfarçou esse feito o máximo que pôde, já que o poder absoluto ainda era mal visto em Roma, fingindo ceder poder ao Senado e recusando o título de ditador ou rei. Otávio se tornou Augusto só depois de tomar o poder, sendo esse título honorário. Seu governo foi estável, durando 41 anos, o consagrando como imperador com maior reinado, iniciando o que viria a ser a Pax Romana, um período de relativa tranquilidade no Império, além de fazer reformas administrativas, criar a guarda pretoriana, financiar poetas como Virgílio, Horácio e Ovídio e basicamente inaugurar a Era de Ouro de Roma. Tibério. Augusto não deixou filhos biológicos e nomeou Tibério, seu enteado, como sucessor. Tibério era um general respeitado, mas não tinha relações lá muito boas com Augusto, que o obrigou a abandonar sua amada esposa para se casar com sua filha. O general nunca gostou muito de política e não tinha o carisma de seus antecessores, preferindo uma postura mais reclusa e introvertida, mas mantendo a estabilidade dos tempos de Augusto. Apesar do governo eficiente, Tibério ficou cada vez mais paranoico com o passar do tempo, chegando a se exilar na ilha de Capri, na costa da Itália, governando o império à distância. Depois de 11 anos longe de Roma, resolveu sair da ilha e voltar aos poucos à vida pública. Mas a essa altura ele já tinha 77 anos e estava com a saúde fragilizada, e acabou morrendo de causas naturais. Algumas teorias dizem que a tal causa natural, na verdade, se chamava Calígula. Seu nome, na verdade, era Gaius Julius Caesar Germanicus, e ninguém em Roma ousaria chamá-lo de Calígula. Fala! Tá gostando do vídeo? Então você vai gostar do nosso site, onde nós compartilhamos episódios extras e totalmente gratuitos do nosso canal. Lá você também pode apoiar o nosso trabalho, participando do nosso programa de perguntas e respostas no plano básico, e também tendo acesso a todos os episódios extras do Novos Clássicos Show já gravados por só R$12 por mês. Agora, se você realmente quiser apoiar esse programa, você também pode assinar o plano de R$25, onde nós compartilhamos tudo isso e mais o NC Plus, nossos ensaios filosóficos exclusivos, e também todas as lives de leitura comentada da Kik. De volta pro vídeo. Seu nome, na verdade, era Gaius Julius Caesar Germanicus, e ninguém em Roma ousaria chamá-lo de Calígula. Isso porque esse é um apelido de infância que significava botinhas, o que faz referência às pequenas botas que ele usava ao lado de seu pai nas campanhas militares. Calígula era neto adotivo de Tibério e subiu ao poder após sua morte em 37 d.C.
Após assumir, seu governo parecia promissor, mas depois de passar por uma grave doença, seu comportamento mudou muito, se tornando paranoico, ordenando execuções sem sentido e torrando todo o dinheiro de Roma com festas e banquetes. Muito do que sabemos sobre Calígula pode ser pura difamação e exagero de seus inimigos, mas as histórias sobre loucuras incluem relações com suas irmãs, crueldade gratuita, promiscuidade sem limite e a intenção de nomear seu cavalo como cônsul. Para surpresa de ninguém, Calígula se tornou muito impopular tanto para as elites quanto para o povo e acabou sendo assassinado pela sua própria guarda imperial, a guarda pretoriana, em 41 d.C. Cláudio era tio de Calígula e foi proclamado imperador pela guarda depois de seu assassinato, com histórias dizendo que ele se escondia atrás das cortinas do palácio. Cláudio não era um candidato óbvio para o trono, mas acabou fazendo uma boa administração e expandindo as fronteiras do império, construindo fortalezas e anexando a Britânia, atual Inglaterra. Seu governo foi estável, com reformas administrativas e melhorias à infraestrutura. E na vida pessoal, Cláudio se casou 4 vezes, se juntando à própria sobrinha no último casamento. Ela se chamava Agripina e provavelmente o envenenou, já que ele morreu subitamente aos 63 anos, logo depois dela o convencer a adotar seu filho e torná-lo herdeiro do império. Nero. Nero passou na frente de Britânico, filho biológico de Cláudio, e se tornou o imperador mais jovem a assumir, com só 16 anos. Assim como Calígula, o começo de seu governo foi estável e promissor, sendo guiado por Agripina e conselheiros sábios como Sêneca e Burrus. Com o passar do tempo, Nero percebeu que sua mãe puxava as cordas do real poder em Roma e tentava controlá-lo a todo custo, o que o deixou cada vez mais paranoico, até chegar ao extremo de mandar matar a sua própria mãe e seu meio-irmão britânico, e isso tudo enquanto torrava todo o ouro do governo, é claro. Depois de executar a mãe e o irmão, o imperador tomou gosto pela coisa e matou mais 2 esposas, uma delas ainda grávida. Também é importante saber que muitas dessas histórias foram inventadas ou exageradas pelos seus opositores, dentre eles os cristãos, que foram duramente perseguidos e o consideravam o próprio anticristo. Nero tocou o terror em Roma por 6 anos, até se isolar totalmente e ser declarado inimigo público pelo Senado, sendo forçado a encurtar a própria vida com um punhal. Galba. Depois da morte de Nero, em 69 d.C., Roma entrou em colapso político e começou o chamado Ano dos 4 Imperadores, um período cheio de intrigas e traições em que 4 homens diferentes governaram o império, um após o outro. O primeiro foi Galba, um general veterano que assumiu o poder com o apoio das legiões espanholas. Ele tinha fama de avarento e tentou impor disciplina cortando o benefício dos soldados, o que foi um erro fatal. Depois de 7 meses, foi morto brutalmente pela guarda pretoriana, o que aconteceu algumas outras vezes na história do império. Otão. Ele era um nobre carismático que conseguiu o apoio dos pretorianos depois da morte de Galba. Mas o trono ainda não estava garantido, já que um outro general, Vitélio, também queria o poder e tinha o apoio das legiões germânicas. Sem saída, Otão tentou enfrentar Vitélio, mas foi derrotado na Batalha de Bedríaco. Tirou a própria vida no ano de 69, depois de 10 meses da morte de Nero e de só 3 meses como imperador. Vitélio. Ele foi conhecido pelo grande apetite e luxo extravagante, e seu governo marcado por banquetes caríssimos, gastanças e incompetência. Nesse meio tempo, um novo pretendente ao trono surgiu, Vespasiano, general experiente das províncias gregas. Quando ele chegou a Roma com suas legiões, Vitélio tentou abdicar, mas foi capturado, arrastado pelas ruas e morto de forma brutal, o que encerrou seu curto reinado e terminou com o ano mais maluco do império. Vespasiano. Numa época em que os imperadores morriam que nem mosca, Flávio Vespasiano conseguiu estabilizar Roma, construir o Coliseu, ajeitar as contas públicas e governar por 10 anos, iniciando a dinastia Flaviana. Para isso, ele teve que criar novos impostos, como a taxa pelo uso dos banheiros públicos, que deu origem à expressão "dinheiro não tem cheiro". Além disso, Vespasiano teve um filho e conseguiu a proeza de falecer por causas naturais em 79 d.C., feito que nem César conseguiu. Tito. Filho de Vespasiano, seu governo foi curto, mas cheio de tragédias. A erupção do Vesúvio, que destruiu Pompeia e Herculano, um incêndio em Roma e uma praga devastadora. Apesar disso, Tito fez o possível para ajudar as vítimas e ganhou fama de generoso e amado pelo povo, apesar de reinar por apenas 2 anos até morrer de repente, provavelmente de velhice. Mas claro que não faltaram teorias de envenenamento e intrigas mirabolantes. Domiciano. Irmão de Tito, Domiciano foi o último da dinastia Flávia e governou por 15 anos. Ele começou bem, fortalecendo fronteiras e a economia, mas com o tempo ficou cada vez mais autoritário e paranoico, perseguindo senadores e exigindo ser chamado de Senhor e Deus, sendo comparado a Nero e Calígula. Não sabemos até que ponto isso é verdade, já que ele tinha muitos inimigos com interesse em difamá-lo.
De qualquer maneira, os membros do palácio formaram uma conspiração para literalmente lhe apunhalar pelas costas. Assim como César, Domiciano foi assassinado a facadas em 96 d.C. Nerva. Nerva era um senador veterano que serviu o império durante os reinados de Nero, Vespasiano, Tito e Domiciano, participando dos bastidores do poder durante muito tempo e sendo o primeiro dos 5 bons imperadores. Ao assumir, teve dificuldade de se estabelecer por conta da tensão com o exército e com os pretorianos, mas conseguiu evitar a gastança e fez um governo responsável, que durou apenas 2 anos, já que ele tinha muita idade e acabou morrendo rápido. Seu maior feito talvez tenha sido nomear seu filho adotivo como próximo imperador. Trajano. Antes de ser nomeado, Marco Ulpio Trajano foi um general experiente na Espanha, atual Espanha, até virar herdeiro de Nerva, sendo o primeiro imperador que nasceu fora da Itália. Trajano expandiu as fronteiras do império até sua extensão máxima, com fronteiras do Oriente Médio até a Espanha, e Roma viveu o seu auge durante seu governo. Ele fez várias obras, reformas e é considerado um dos melhores imperadores, recebendo o título de Optimus do Senado, trazendo estabilidade e governando por sólidos 20 anos. Ele também teve a conquista de não ser forçado a tirar a própria vida, não tomar vinho envenenado e nem sequer ser esfaqueado por conspiradores. Adriano. Adriano começou sua carreira no Flamengo, onde se destacou no futsal Não é isso não, cara! Públio Hélio Adriano nasceu na Espanha, assim como seu antecessor Trajano, que teria o adotado como herdeiro, apesar de muitas teorias dizerem que essa nomeação foi forjada por Plotina, sua última esposa. Ao assumir, continuou com a prosperidade dos tempos de Trajano, mas resolveu parar com a expansão e focar em consolidar as conquistas por meio de muralhas e fortificações. Na vida pessoal, Adriano era fã assíduo da cultura grega e dos filósofos barbudos, deixando a própria barba crescer, algo muito incomum em Roma naquele tempo. A moda acabou pegando e vários imperadores passaram a usar barba depois dele. Antonino Pio. Foi adotado por Adriano como filho e herdeiro, com a condição de que depois adotasse Marco Aurélio e Lúcio Vero, garantindo assim uma linha de sucessão. Ganhou o apelido de Pio, que quer dizer devoto, por seu respeito às instituições e por honrar a memória de Adriano, inclusive forçando o Senado a divinizá-lo, mesmo contra sua vontade. Depois que Adriano morreu, Antonino assumiu e manteve Roma em paz por 2 décadas, sem grandes guerras, priorizando a diplomacia, construindo templos e mantendo a estabilidade de seus antecessores, além de realmente cumprir a promessa que fez a seu pai adotivo de nomear Marco Aurélio e Lúcio Vero como sucessores. Marco Aurélio. Marco Aurélio foi o último dos 5 bons imperadores, sendo um dos mais famosos da história de Roma, conhecido como imperador filósofo. No começo, Marco Aurélio não reinou sozinho. Na verdade, ele subiu ao poder junto com Lúcio Vero e eles co-governaram Roma durante 8 anos, algo inédito no Império. Aurélio era mais ativo na administração e passou a ser o único imperador quando Lúcio morreu, provavelmente de peste. Em seu governo, Roma passou por tempos difíceis, com epidemias e ameaças nas fronteiras, e mesmo assim, Aurélio conseguiu evitar a tirania e manter uma boa administração, sendo admirado por seus contemporâneos. Além disso, foi um dos poucos imperadores que morreu de causas naturais, embora no filme Gladiador tenha sido assassinado pelo seu filho Cômodo. Atualmente é reconhecido como um dos grandes nomes do estoicismo, já que os diários onde registrava suas ideias sobre como viver em virtude e ter nobreza espiritual foi imortalizado em sua obra Meditações, que é lida até hoje. Após a morte de Aurélio, em 180 d.C., Roma começou um lento declínio que culminou em sua queda séculos mais tarde, mas isso é história para outro vídeo.